Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, especificamente falando ainda aulas de álgebra linear. Estamos entrando, deixa eu ver aqui, na nossa 22ª aula de álgebra linear, ainda dentro do assunto de transformações lineares, quase acabando já. E hoje a gente vai falar um pouco do que a gente chama de álgebra das transformações lineares. Na verdade, é um assunto que, de certa forma, é um pouco familiar para vocês já, porque tecnicamente a gente vai trabalhar com soma de operadores lineares, porque vocês já sabem somar funções, por exemplo, somar polinômio, né? Somar polinômio, todo mundo sabe como tem que somar, inclusive quando a gente vai tratar com subespaços vetoriais, por exemplo, né? Para mostrar que é um subespaço vetorial, sei lá, você quer mostrar que um subconjunto do espaço de polinômios é um espaço vetorial. Então, você tem que mostrar que a soma de dois polinômios está naquele subespaço. Como que é definida a soma de dois polinômios? Então, vocês vão perceber que o que a gente já trabalhou lá, vai dar para aproveitar em algumas coisas aqui, né? Umas coisas mais diretas. E a gente especificamente hoje vai trabalhar com essa álgebra, com soma de operadores, multiplicar o operador por um número, o que mais que eu posso dizer? Composição de operadores, que tecnicamente lembra muito composição de função, afinal de contas, aliás, eu estou falando operadores, mas é transformação linear, na verdade, em geral, né? Não são só para casos de operadores, não. É que a maioria dos exemplos que tem aqui acaba sendo de operadores específicos, eu acabei viciando aí. Então, vamos projetar a bancada aqui para vocês já, para a gente poder já começar a nossa aula de hoje. Essa aula exatamente falando sobre álgebra de espaços de transformações lineares, né, não espaços vetoriais. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho aí, eu vou pegar só essa primeira definição aqui, tá certo? A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês seria esse conjunto aqui, ó, que eu estou chamando ele de L de UV. Pessoal, L de UV, para mim aqui, nada mais... Para mim não, né? Na literatura, às vezes muda esse L, às vezes é um L mais caligráfico. É o conjunto de todas as transformações lineares, toda T, de tal forma que T é linear, que vai de U para V. Isso daqui, a princípio, é um conjunto. Então, assim, a gente já trabalhou até agora, a princípio ele é um conjunto, mas a gente já trabalhou com espaços vetoriais de matrizes, polinômios, funções, vetores, né, como flechas, enfim. Eu estou entrando aqui agora com mais um novo conjunto. Um conjunto que é composto de transformações lineares. Lembrando que toda transformação linear é uma função, então isso aqui tecnicamente acaba sendo um espaço de funções também, só que são funções especiais, que vai de espaço vetorial para espaço vetorial, que a gente está falando que são transformações lineares, tá certo? E a primeira definição que eu quero colocar aqui para vocês é a definição de soma de duas transformações lineares. Como que eu defino, dadas duas transformações lineares, dentro desse L de UV, ou seja, T é uma transformação linear que vai de U para V, e S também é uma transformação linear que vai de U para V. Então, são elementos deste conjunto aqui. Como que a gente define a transformação soma? Ou, por enquanto, a gente só define soma, porque você não sabe se aqui é uma transformação linear ainda. Eu vou pegar T, a transformação linear. Essa é a transformação linear. Como eu vou definir o T mais S? O T mais S, percebam, ele parte de U e chega em V. Então, T e S moram em U e vão para V, ou seja, o domínio de U, o domínio de T e S é U, o contradomínio de S e T é V. Então, ambos, tanto T quanto S, têm mesmo domínio e contradomínio, perfeito? O T mais S também vai ter mesmo domínio e contradomínio, então isso é importante, de tal forma que para cada U que eu associo do domínio, T mais S de U, por definição, vai ser T de U mais S de U. Como eu já falei agora há pouco, a gente já fazia isso com polinômios, tá certo? Então, não é muito segredo isso daqui, não. Então, ó, só para exemplificar, eu vou pegar um exemplo aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui um operador linear, tá? Que vai do R2, só para vocês entenderem a soma, que o foco principal aqui nem é tanta soma, porque somar é simples. O operador soma é você somar os dois operadores, desde que o domínio e contradomínio de T são iguais e contradomínio sejam iguais. Ó, cuidado, tá? Não é domínio e contradomínio iguais. Aqui eu vou pegar o T e o S, tá? O T e o S partindo do mesmo domínio e mesmo contradomínio. Aqui poderia ser do R2 no P1R, tá? Não tem problema. É de U para V. Aqui, em particular, o meu U é igual a V, nesse exemplo que eu estou pegando. E eu vou definir aqui, deixa eu ver o que eu coloquei. O T de XY eu coloquei como X mais Y, 2x menos Y, ó, do R2 para o R2. E o meu S de XY vai ser
x menos y e y mais 3. Bom, pela definição que a gente acabou de ver, quem que vai ser, então, o t mais s de xy? Daí a importância de tanto t quanto s ser o mesmo domínio, porque se aqui é xy, aqui é xy, tem que ser o mesmo vetor do mesmo domínio, perfeito? Vai ser o t de x, pela definição é o t de xy, mais o s de xy. Bom, esse mais esse vai dar o x mais x, 2x, y menos y, 2x. Menos y com y vai zerar, então aqui vai ficar 2x mais 3. Então esse daqui seria o operador soma. Então o operador soma não é muito difícil, dado as duas transformações lineares de mesmo domínio e mesmo contradomínio. Cuidado, eu peguei um exemplo aqui que pode confundir repetindo. Eu não estou falando que o domínio e contradomínios devem ser iguais, eu estou falando que o domínio de T e S deve ser o mesmo e o contradomínio de T e S devem ser o mesmo. Depois, com um exemplo, isso vai ficar mais claro, tá? E aí, somar esses dois operadores é somar entrada com entrada, perfeito? Termo semelhante com termo semelhante. Bom, a próxima que eu quero colocar aqui, ó, é uma transformação linear que vai de U para V e uma constante real. E a gente pode definir o produto KT, uma nova aplicação que vai de U para V, de tal forma que o KT de U é o K vezes o T de U. Tá? Essa aqui já era meio que padrão também lá para polinômios. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui de R2, vamos mudar um pouquinho, vai, para P2R. De R2 para P2R. E eu vou definir o meu T de XY como sendo, deixa eu ver aqui. Aliás, vamos colocar T de AB, pessoal, para não confundir. Sempre quando é polinômio, lembre disso, tá? Nunca chame XY, porque senão pode confundir com o X que a gente coloca do polinômio, tá? O meu T de AB, para cada B que eu pegar, o meu T de AB eu coloquei aqui como sendo 3x² vezes A, mais 4B x mais A. Ok? Então, ó, o T de AB ele vai associar o 3x² A e assim por diante. Bom, quem que vai ser o meu operador 2T de AB? Ou seja, é o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Quem que é o 2T de AB? Quando pegar o 2T de AB, a única coisa que eu vou fazer é pegar e multiplicar por 2 todo o meu T. Então, isso daqui, ó, coloquei 3x² A, então isso aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, x² A, mais 4 vezes 2, 8bx, mais 2 vezes A. Então, esse aqui seria o operador 2 vezes A. Então, o operador soma e multiplicação e produto de número por transformação é simples de definir, tá? Não tem muito segredo para trabalhar com esses casos aqui. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é a primeira proposição da aula, né? O primeiro resultado, que esse espaço L de UV, com aquela operação que eu acabei de definir de soma e com o produto de K vezes T, que eu acabei de falar também, esse conjunto L de UV, ele é mais do que um espaço, é mais do que um conjunto, ele é, na verdade, um espaço vetorial de R. Tá certo? Então, esse L de UV, ele, com aquela operação de soma e produto de K vezes T, o produto de um número pelo vetor, então, toda transformação linear é um vetor nesse conjunto. Então, é um espaço de transformações lineares. Então, se é um espaço vetorial de transformações lineares, todas as transformações lineares dentro deste conjunto L de UV são chamadas de vetores, que é o que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Perfeito? Aqui, então, eu posso fazer, enfim, tudo que a gente trabalhou com espaço vetorial agora eu consigo fazer. O que eu quero dizer, pessoal, é que essa L de UV aqui, com aquela operação de soma, que a T mais S de U é T de U mais S de U, e KT de U é K vezes T de U, com essas duas operações de soma e produto, satisfaz aquele A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4. Ok? E, por fim, a última definição, para a gente poder entrar nos exemplos aqui, propriamente dito falando. Eu estou pegando aqui U, V e W, 3 espaços vetoriais, T é uma transformação que vai de U para V, e essa é uma transformação que vai de V para W. São transformações lineares, tá certo? Ou seja, a T mora no L de UV e a S mora no L de VW, tá?
Como que a gente define uma transformação composta? É exatamente como a gente define uma função composta lá em cursos de cálculo ou ensino médio, quando a gente vai fazer composição de funções. Lógico, sobre as determinadas condições, de que a imagem de uma função, enfim, tem toda aquela história da composição de função. Mas quando a composição ela é possível, né, sobre as condições a qual ela é possível, o que é compor duas transformações lineares? Compor duas transformações lineares é exatamente como a gente compõe, por exemplo, duas funções. S bola t de u é o S aplicado em t de u. Tá? Então, só para relembrar lá, eu vou fazer aquele desenho famoso que a gente conhece lá dos cursos de cálculo, né? Vou colocar aqui três conjuntinhos aqui, aqui eu vou colocar esse aqui é meu U, esse é meu V e esse é meu W, né? Pega só um elemento de cada conjunto, vocês vão lembrar a ideia. Então, ó, daqui para cá é a T, daqui para cá é a S, tá certo? Então, daqui até aqui é o que a gente chama de S bola T, tá certo? Opa, ó, eu fazer... Ah, não, tá certo, é S bola T. Pessoal, presta atenção. Primeiro você aplica T, depois, tendo a T, você aplica a S para obter a S bola T. Tem muita gente que fala que é T bola S. Não. Veja bem, a S bola T, por definição, você primeiro precisa calcular a T para ter o resultado da T, aí então você aplica a S, porque você vai de dentro para fora. Então, como é S bola T, ó, é T, S, você tem a S bola T. É como se fosse S bola T, por quê? Porque você primeiro precisa aplicar a T para depois você aplicar a S. Primeiro você precisa aplicar a T no U para, tendo o resultado da T de U, você aplicar a transformação S, ok? E por fim, para a gente finalizar, essa parte de algumas definições aí, vai aparecer outras durante a aula, mas aí já está junto com o exemplo. Aqui é uma observaçãozinha que se eu tenho T elevado a N, isso daqui é uma simbologia para lidar com a composição do operador T, da transformação linear T, N vezes. Então, só por um exemplo aqui, por descargo de consciência, é como se fosse, por exemplo, T ao cubo seria T composto com T composto com T. Perfeito? Então, isso daqui já não é muito segredo para vocês. E por fim, pessoal, aqui, ó, o mais importante é que nessas definições que eu acabei de passar para vocês, de soma, de produto de número por vetor, por transformação, composição, tudo que eu passei para vocês é que a T mais S, se a T é uma transformação linear, a S é uma transformação linear, então a T mais S também é uma transformação linear. Se T é uma transformação linear, então K vezes T também é uma transformação linear. Dizer que pertence a L de UV, se esse é o espaço vetorial das transformações lineares, quer dizer que T mais S é uma transformação linear. Então, aqui nessa linha eu estou falando que T mais S é uma transformação linear que vai de U para V, tá certo? Que K vezes T é uma transformação linear que vai de U para V. Aqui, para manter a notação passada, tá? Só para vocês entenderem, a S bola T, ela vai de U para W, porque lá na folha anterior, não sei se vocês se lembram, eu coloquei que o U vai para V e o V vai para W. E aqui é a T e aqui é a S. Então, daqui para cá é a S bola T. Perfeito? Então, primeiro a T, segundo a S, para aplicar a S bola T. Perfeito? Por isso que eu falei que é de U para W. Ok? Então, a gente já sabe que isso é transformação linear. Então, a partir de agora, dadas duas transformações lineares, a soma delas é transformação linear, o produto de um número pela transformação linear é transformação linear e a composição de transformações lineares é transformação linear. Perfeito? A partir de agora, então, vou começar a fazer alguns exemplos para a gente fixar essa ideia de trabalhar com essa álgebra das transformações lineares. Bom, eu tenho aqui duas transformações lineares que eu chamei de T e P, né? T de tatu, P de pato. Uma vai do R2 para R, essa aqui, só para relembrar, é mais do que uma transformação linear. A gente chama isso aqui de funcional linear, né? Faz tempo que eu não uso essa palavra, porque vai de um espaço vetorial para o conjunto dos números reais, né? Toda vez que o contradomínio é um conjunto dos números reais, a gente fala que toda transformação linear, quando o contradomínio são os reais, a gente chama de funcional linear. É só relembrando isso daí. De forma que a cada xy eu associo o x menos 3y e o meu p, que tecnicamente é uma função lá do curso de cálculo 1, né, porque vai dos reais para os reais, de tal forma que cada x, o p de x é 4x. E aí a pergunta é, determine se possível t mais p, t composta com p e p composta com t, que em geral são diferentes. Tá? Às vezes nem é possível, vocês vão perceber aqui, já dando um spoiler, que um é possível e o outro não.
Então, mesmo quando é possível a composição, a comutação mudar a ordem aqui, né? Nem sempre dá o mesmo operador, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, bora partir primeiro a fazer o T mais P, ok? A gente vai primeiro começar com o T mais P. Pessoal, de cara, eu já vou colocar, não é possível. Por que que não é possível calcular o T mais P? Pelo simples fato de que o domínio da T é o R2 e o domínio da P é o conjunto dos reais. Ou seja, a gente chegou que o domínio da T é diferente do domínio da P. Tá certo? Como isso daqui acontece, lembra da definição anterior? Deixa eu até pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de volta para a gente relembrar do começo da aula, ó. O operador soma, tanto T quanto S tem que partir do mesmo contradomínio, tanto a T quanto a S tem que ter mesmo contradomínio, mesmo domínio, e tanto a T quanto a S tem que ter o mesmo contradomínio. Não precisa U e V serem iguais, mas o domínio de T e S tem que ser o mesmo e o contradomínio de T e S tem que ser o mesmo. Aqui o domínio de uma é R2, a outra é R. Não tem como você somar um ponto com um número. Tá certo? A ideia seria essa. Em termos de álgebra, tá, gente? Tá? Somar ponto com número é meio esquisito falar desse jeito, né? Mas, enfim. Vetores ali. Eu tô lidando. T composto com P. Bom, primeira coisa que é bom para vocês entenderem para saber se é possível não é montar o diagrama, ó. Então, primeiro eu vou fazer assim, ó. Para fazer a T composta com a P, se fosse possível, primeiro eu aplico a P, porque é T composta com P. Então, primeiro é a P para depois a T. Para depois a T. Agora, vamos lá. O P está definido de domínio em R contra domínio em R. E a T está definida aonde? De R2 em R. Então, de R2 em R. Aqui, ó, já tem uma treta. O que está acontecendo? Não é possível também. Por quê? Por que que não é possível fazer a T composta com P? Pois o contradomínio da P, que é o conjunto dos números reais, é diferente do R2, que é o domínio da T. Tá certo? Isso aqui é bom reforçar, tá? Deixa eu pegar aqui o da composição, também a definição da folha anterior que eu passei com vocês aqui. A parte da composição, para relembrar vocês, tá aqui a folha, demorou, mas achei. Ó, lembre que para obter composição, a imagem da U tem que estar, a imagem da T tem que estar no domínio da S. Tá certo? Então, vamos pensar que em termos de domínio e contradomínio, ó, o contradomínio da T tem que ser o domínio da S. Não tem como aqui, né? Não tem como serem iguais o R2 com R. Então, morreu esse problema aqui. Agora, vamos estudar a possibilidade de P composta com T. P composta com T. Então, é esse aqui que a gente vai pensar agora. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é o mesmo esqueminha que eu estou me lidando com. É para só para organizar isso aqui, tá? Então, primeiro é a T, e depois de eu pegar a T, eu aplico a P. Bom, a T, como a gente viu, vai de R2 para R, e a P vai de R para R. Bom, é possível fazer a composição, beleza? Porque esses caras aqui são iguais. Então, vamos escrever isso. Como o contradomínio da T é igual ao domínio da P, que no caso aqui é os reais, é possível, então é possível calcular P bola T. Assim, bora fazer essa conta então. Tá? Opa, deixa eu subir um pouquinho aqui. A câmera está um pouquinho mais alta aqui hoje, não estou percebendo. P bola T de XY. Bom, pessoal, composição, a P bola T sai de R2 e vai para R. Por isso que tem que ser um XY. O domínio da composição sai do R2. E vai dar um número real, certo? POT de XY, pela definição que a gente acabou de ver, isso é P de T de XY. Agora a questão é, quem que é o meu T de XY? O meu T de XY, o próprio exercício já deu. O T de XY está aqui, ó. É um cara que vai... T de XY é X menos 3Y. Então, esse cara aqui, ó, vai virar o P, eu mantenho, né, que eu não fiz nada com ele, X menos 3Y. Ok? Agora,
Quem é esse cara que está aqui dentro? Ele é o P de alguém. Ele é um P de algum cara. O P do cara é 4 vezes o cara. Então, por exemplo, se eu venho aqui e calculo P de demônio, vai dar 4 vezes demônio. Certo? A ideia seria essa. Então, se esse cara que estiver fazendo o papel aqui do garfinho do cão aqui, como eu acabei de dar essa zoada aí, é como se eu tivesse 4 vezes a coisa. É composição de função, né? Não deixa de ser uma composição de função isso daqui. Por sua vez, isso daqui vai ficar 4 vezes quem que é o cara que está dentro? P da coisa. É 4 vezes a coisa. E a coisa é x menos 3y, portanto, isso vai dar 4x menos 12y. E essa é a composição que o exercício estava pedindo. Ok? A caneta deu uma falhadinha aqui, mas acho que está bem claro aí, está bem nítido. Ok. Então, bora partir agora para os próximos exemplos. Pessoal, uma definição. A gente diz que um operador, agora é operador, de V para V mesmo. Ele é um operador idempotente quando acontecer do t ao quadrado ser igual ao t. Ou seja, você vai fazer a composição de t com t em qualquer V. V é um vetor do espaço vetorial, não sei quem que é meu espaço aqui. Pode ser um espaço de polinômios, pode ser um espaço de matriz, enfim. Aí o V acompanha qual é o espaço. Que é t aplicado em t de v, isso dá o próprio t. Ou seja, t ao quadrado é igual a t. Existem alguns problemas reais, que são problemas de projeção, né, que trabalham com esse tipo de operador idempotente. Então, aqui embaixo tem um exemplo que eu quero colocar para vocês, que é para mostrar que esse operador linear que vai do R3 para o R3 é um operador idempotente. Se é um operador idempotente, o que a gente precisa mostrar? Que t composto com t de v dá o próprio t de v, ou seja, t ao quadrado é igual a t. Tá certo? É isso que a gente quer mostrar. Então, o que a gente quer mostrar? Que t ao quadrado de xyz, porque é um cara do R3, né? Então, t ao quadrado de xyz dá o próprio t de xyz, porque t ao quadrado é igual a t. A idempotente seria isso. Bom, o que é t ao quadrado? Por definição, é t composta com t de xyz aqui no caso. Por definição, a composição é t, vou fazer um grandão aqui, do t de xyz. Agora, quem que é a t de xyz? Essa t aqui vai permanecer, tá, gente? Ó, lembrando, então, eu estou trabalhando com essa daqui, ó, agora. T de xyz. T de xyz, por sua vez, vai ser, ó, esse t aqui é o t de fora, tá? Esse t é o t de fora. Então, t de xyz agora aplicando dentro é xyz. Então, esse parênteses é o grandão aqui, x, y e 0. Ok? Agora, vamos lá. Quem que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar esse cara t de novo como sendo essa t aqui. O t de qualquer coisa vai fazer o quê? O que que essa t faz? A t, essa t em particular, ela pega a primeira entrada e mantém a primeira entrada. Ou seja, t da primeira entrada dá a própria entrada. Vírgula. A t aplicada na segunda entrada, ela mantém a segunda entrada. E o que que ela faz na terceira entrada? Ela pega e a terceira entrada, ela zera. Uai, mas já era 0, não tem problema. Se aqui fosse 5, né, que não daria 5, porque é que eu apliquei aqui dentro, né? Mas a terceira entrada, seja ela qual seja a terceira entrada, quando eu aplico a t, dá 0. Aqui já era 0. Então, o t de 0 é 0. Tá certo? Agora, quem que é isso daqui? X, Y e 0. É a própria t. T de x, y, z. Porque quando você faz t de x, y, z, ó, aqui, ó, x, y, 0 é a própria t, ó. Moral da história, t ao quadrado de x, y, z é igual a t de x, y, z. Ou seja, o t ao quadrado é igual a t. Ok? E isso, pessoal, para todo x, y, z pertencente ao R3, tá? E assim acabou o nosso exercício. Só que eu quero fazer aqui um bônus, tá? Um bônus para vocês. Esse problema, ele tem uma interpretação geométrica, tá? A interpretação geométrica, eu vou desenhar aqui, então, R3, que é o espaço vetorial que está lidando ali, aliás, uma das representações geométricas do R3. Então, está aqui meu x, y e z, e eu vou pegar um ponto qualquer desse espaço aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui um x, y e z.
Então, ó, esse ponto aqui é um ponto que está lá na terceira dimensão, x, y e z. Para quem não conseguiu captar, ó, aqui é um x, aqui é o y, né? E o z. É como se fosse aqui, ó, olhando para a câmera aqui ao invés da folha agora, para vocês entenderem melhor, eu estou fazendo aqui na mão, né? Imagina que meu dedo indicador é o eixo x, vou até deixar ele virado para a câmera aqui, ó, o eixo x, eixo y, o dedo do médio, eixo z para cima. Eu estou pegando um ponto aqui. Poderia pegar ele em qualquer lugar, qualquer octante, né? Aqui do jeito que eu fiz, eu peguei na parte onde o x, y e z são positivos. Mas poderia estar aqui embaixo, aqui, em qualquer octante, né? Da terceira dimensão aqui. O que que a T faz? A T pega esse x, y e z, faz o que com ele? O T de x, y, z faz o ponto x, y, 0. Ou seja, eu vou obter esse ponto aqui, ó, x, y e 0. O que que esse operador faz? Ele é o operador de projeção sobre o plano XY, que é lá no curso de VGA, de cálculo 2, né, a gente aprende que é o plano Z igual a 0. Então, ele tem uma interpretação geométrica, a gente trabalha esses operadores idempotentes que parecem muito em problemas de projeção ortogonal, seja lá o que significa isso, tá? Mais uma definição, e aí a gente vai partir para mais um exemplo, tá ok? E, por fim, só tem mais um exemplo, depois já terminamos a aula. Então, o que é um operador autorreflexivo? É um outro nome, tá? É quando t ao quadrado é igual ao operador identidade. Pessoal, isso aqui não é matriz identidade, tá? Não é matriz identidade. A gente não falou ainda de matriz de transformação linear. Esse é o último assunto dentro das transformações lineares. Aqui é o operador identidade. Pessoal, o que é o operador identidade? É quando você aplica ele a qualquer vetor, dá o próprio vetor, ou seja, não faz nada. Tá? É multiplicar por 1, vamos falar assim. Tá certo? Então, operador identidade é isso. Então, um operador ele é autorreflexivo quando T composto com T, aplicado em V, dá o próprio V. Tá certo? Então, isso daqui, T ao quadrado, é igual a I. Toma um pouco de cuidado aqui, porque aqui eu não estou falando nada de inverso, tá? Tem nada a ver com função inversa, isso aqui é composição com ele mesmo. Na aula que vem, a gente vai falar do que é um operador linear inverso, tá? Uma transformação linear inversível, ou que tem inverso. Esse é assunto da aula que vem. Então, tá aqui a definição e tá aqui o exemplo. Mostrar que o operador linear do R2 no R2 é um operador autorreflexivo. O que eu preciso mostrar? Que t ao quadrado de um xy qualquer dá o próprio xy. Né? Ó, t ao quadrado de xy dá o próprio xy, porque o meu v aqui agora é o R2. Perfeito? Então, preciso só mostrar isso. Então, bora fazer isso daqui. Então, deixa eu só alinhar a folha aqui. Ok, vamos lá. T ao quadrado de xy é igual, por definição, a t composta de xy. Que, por definição, é a t, abre um grandão aqui para a gente não se perder, de xy. Só que t de xy, ó, o que a t faz? Esquece essa t de fora, vamos na t de dentro. Aqui dentro tem uma t, então a t de xy é x menos y. Então vai ficar t de x e menos y. Continuando, t do quê? Vamos lá, o que a t faz? A t pega o primeiro e mantém. A t pega o primeiro e mantém. O que a t faz com a segunda entrada? Ela pega a segunda entrada e inverte o sinal da entrada. Veja, se aqui, t da coisa na segunda entrada é menos a coisa. Então, se é composição, tá, gente? É composição. Eu só estou explicando de uma outra forma, mas o t da segunda entrada é menos a própria segunda entrada, mas a segunda entrada é que é menos y, então vai ficar menos a segunda entrada. Captaram? Ó, t da primeira entrada é a primeira entrada, t da primeira entrada é a primeira entrada, t da segunda entrada é menos a segunda entrada, t da segunda entrada é menos a segunda entrada. Menos com menos vai dar mais, isso dá xy, que é justamente o operador identidade aplicado em qualquer xy. Só que o fato de eu ter chegado em t ao quadrado de xy é o xy, eu já cheguei, então, isto é, que t ao quadrado é o operador identidade, mostrando, portanto, que esse operador ele é um operador autorreflexivo. E, pessoal, um bônus aqui para vocês de novo, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho mais, ó.
Vou fazer aqui o sistema, o R2, né, que é o espaço que a gente estava trabalhando ali, desse próprio exercício, e eu vou pegar aqui, ó, um ponto XY qualquer. Esse aqui é um ponto XY. É uma entrada X e uma entrada Y aqui, ok? O que que a T faz? Mantém o X e troca o sinal do Y. Mantém o X e troca o sinal do Y. Que ponto que é esse? É o ponto X menos Y. Ah, professor, mas o senhor só está pegando coisa no primeiro quadrante. Gente, tudo bem, vamos pegar aqui no terceiro, então, vai. Esse cara aqui eu vou chamar de menos B, menos A. Então, esse cara aqui é um ponto menos A, menos B. O que que o T vai fazer na coisa? Ele mantém a primeira entrada e inverte o sinal da segunda. O que que vai dar? Subindo aqui de novo, mantém o sinal da primeira entrada e inverte o sinal da segunda. Que ponto que vai dar aqui? Mantenho a primeira entrada e inverte o sinal da segunda. O que que o operador faz? Eu pego um ponto e faço a reflexão dele. Pego um ponto, faço a reflexão dele. Ou seja, esse operador, a interpretação geométrica aqui, é que eu tenho uma reflexão do ponto, posso chamar desse jeito, em torno do eixo X. Tem uma reflexão em torno... Aí o nome, autorreflexivo, né? A parte reflexiva, talvez, reflexão, vem por aí. E, por fim, a última definição e o último exemplo da aula de hoje, que é o que é um operador nilpotente. O operador é chamado de nilpotente quando existe algum n natural que, quando eu componho a t n vezes, ele zera. Vai dar sempre zero para todo v. Tá certo? Pessoal, isso daqui eu não estou querendo dizer que sempre vai acontecer. Depende de quem é o operador. Tá certo? Tem operador que você vai compor infinitas vezes, ele nunca vai zerar. Mas tem operador, por exemplo, que eu quero dizer assim. Pega um operador T, um operador linear qualquer lá, que vai do R2 para R2, para o R3 do R3, não interessa. Um operador linear. Aí você vai pegar o T e compor com o T. Não deu zero. Vai compor com o T de novo, que é T ao cubo, no caso. Não deu zero. Vai compor com o T de novo, que no caso agora é T à quarta. Não deu zero. Aí, por algum motivo, na hora que você compõe com T à quinta, dá zero. Então, quer dizer que esse operador ele é nilpotente, porque existe um N, e nesse caso o N foi 5, né, desse exemplo que eu estava falando hipotético aqui, de forma que eu zerei quando eu compus o operador 5 vezes. Só para constar, esse N é chamado de ordem de nilpotência, tá? O que é a ordem de nilpotência? É o número natural que vai, ao compor N vezes, vai zerar o operador. E o exemplo que eu coloquei aqui, ó, é um dos exemplos mais clássicos para mostrar que o operador é nilpotente, é o operador derivada, né? Eu estou pegando aqui o operador D, o D de motivos óbvios, tá? Ao invés de chamar de T, eu chamei de D porque tem a ver com derivada. Eu vou do P3R para o P3R. De tal forma que cada polinômio que eu pegar aqui, eu vou associar o D aplicado no P, ou seja, o operador D aplicado no vetor P de X, é P' de X, ou seja, esse é o operador derivada. Para cada polinômio que eu pegar no domínio, no contradomínio eu vou associar a derivada dele. Eu quero mostrar que isso aqui é um operador nilpotente de ordem 4, ou seja, pego D, faço a composição com D, dá D ao quadrado, vai dar zero? Não. Pego esse D ao quadrado, componho de novo, que é D ao cubo, vai dar zero? Não. Pego o D, componho de novo e vai ficar D à quarta. Vai dar zero? Sim, porque eu estou mandando mostrar, né? Eu já estou afirmando que é nilpotente de ordem 4. Então, quer dizer que D à quarta vai dar zero. Como que a gente mostra isso? Bom, pega um polinômio genérico do P3R, famoso A mais BX mais CX quadrado mais DX ao cubo, pertencente a P3R. Logo, como que vai ficar essa coisa aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o D de P de X, porque depois eu tenho que pegar o D do P de X para poder aplicar com o D de novo, que é D composta com D, certo? Aplico o D de P de X. Como a gente acabou de ver, isso é P' de X. Derivando esse polinômio genérico, isso aqui vai dar P mais 2C. Derivar o polinômio é simples, né? Mas, é simples, eu estou errando. 2CX mais 3DX quadrado. Ok? Então, isso aqui zerou? Não zerou. Quando você aplica o D, deu um polinômio, certo? Tem que dar um polinômio identicamente nulo aqui, no caso, né, do P3R aqui. O que é D2 de P de X?
quero mostrar que é nilpotente de ordem 4. Então, vamos por partes, né? Para vocês entenderem melhor. D2 de P de X, por definição, é D composta com D aplicado em P de X. Agora, uma composição, a D composta com a D, é o D, abre um parênteses menor, do D, do P, nossa, tem parênteses pra caramba, um menorzinho, uma coisa e um maior, pronto. Né? Esse aqui com isso, tá certinho. Agora, o que é D de P de X? Esquece o D aqui agora, olha o que está dentro desse parênteses maior, é o D do P de X. Isso daqui é o D do P' de X, é composição. Mas o que o meu D faz mesmo? Ele pega o cara que está aqui dentro e deriva. Moral da história, o D do P' é a linha do P', que vai dar quem? O P, duas linhas de X. Ou seja, o D dá o P', o D2 dá o P duas linhas. Quem que é o P duas linhas? Constante é 0, 2C, agora sim, sem o X, mais 6DX. Deu polinômio nulo? Não. Quem que eu vou calcular agora? O D3 de P de X, que após a gente repetir essas operações de composição, a gente sabe que vai dar o P3 linhas de X, que é quem? Derivada de constante é 0, deu 6D. Esse polinômio é um polinômio identicamente nulo? Não, porque o D pode ser 0, mas pode ser qualquer outro número. E, por fim, quem que é o D4 de P de X? A gente vai fazer isso, vai dar o P derivada da quarta de X. Lembrando que essa notação, pessoal, eu não quero ficar colocando 4 risquinhos. Até poderia, mas você quer a notação para falar que é a derivada quarta do P. Derivada de constante é 0. A partir daqui vai dar 0 sempre, porque a derivada de constante é 0. Moral da história, eu acabei de mostrar que D a quarta dá 0. E, portanto, o operador D é um operador nilpotente de ordem 4. Perfeito? Bom, com isso, pessoal, eu encerro essa aula, tá? Eu tenho essa aula, é mais para trabalhar, não sei se vocês perceberam que quem que eram os elementos que eu estava trabalhando? Eram as transformações lineares. As transformações lineares eram os elementos, eram os vetores. Então, existem muitas outras definições de operadores, tem operador reflexivo, operador simétrico, antissimétrico, enfim, tem um monte de coisa que aparece na literatura de álgebra linear, que conforme a gente for fazendo o curso, qualquer coisa eu apresento para vocês, perfeito? Mas eu acho que dá para, pelo menos, a gente já ter uma ideia do que é compor um operador, somar dos operadores, multiplicar um operador por um operador, de que tudo isso é uma transformação linear. Aprendemos sobre nilpotência, autorreflexiva, idempotente, enfim, deu para a gente ter uma ideia do que é trabalhar com operadores. Mas, caso vocês encontrem algum outro por aí, escrevam nos comentários do vídeo, pergunta se isso tem alguma coisa a ver com essa parte de álgebra, e eu respondo para vocês lá, tendo dúvidas, escreva e-mail para mim também, comente no canal, nos vídeos do canal, que aí eu vou receber um alerta e a gente conversa sobre as suas dúvidas, perfeito? Então, mais uma vez, obrigado a vocês, encontro vocês na nossa 23ª aula, que é a aula de transformação inversa, bem bacana também, e aguardo vocês. Então, um grande abraço, valeu e tchau.